Shalom, povo de Deus. A paz, boa tarde. Glória a Deus, aleluia. Essa luz um pouco escura hoje. Aleluia. Glória a Deus. Na paz, irmão. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe sua vida, viu? Deixa eu colocar aqui meu telefone no silencioso. Glória a Deus, aleluia. Avisar aqui nos grupos. Deus abençoe. Senti sua falta ontem na live, viu, Abner? Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom. Fique em paz, eu tô brincando, viu? Mas que bom que vocês estavam trabalhando. E no final dá tudo certo. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quero falar hoje sobre os ladrões do destino. Deus abençoe. Deixa as irmãs entrar para a gente começar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E vamos avançar. Nessa tarde, nesse friozinho. A coisa agora vai começar a esfriar mesmo. Se em Pernambuco já tá frio, imagina nos lugares no sul. Amém? Glória a Deus. A paz, Sheila, Valdinete, a paz do Senhor Jesus. Shalom. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui sempre aprendendo, crescendo junto comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa abençoar vocês nessa tarde. E vocês puderem compartilhar com outras pessoas essa live. Amém? E vamos avançar. Porque normalmente é para essas lives ser 1 hora certinho, mas ultimamente eu tô passando, porque se o Espírito Santo não me segura e me deixar aqui, eu vou. Então, vamos começar. Quero falar sobre os ladrões do destino, do nosso destino. E que o Senhor possa abrir a nossa mentalidade espiritual para que a gente possa aprender a ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Boa tarde para quem está entrando, quem vai entrar, quem vai assistir depois dessa live. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença, eu quero te agradecer por essa live, por esse estudo bíblico. Obrigada, Senhor, por cada semente que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Eu te consagro, Senhor Jesus, essa live. Eu te consagro o nosso dia.
Eu te consagro tudo que a gente for fazer hoje, falar, pensar, agir. Que o Senhor possa nos conduzir na tua vontade. Eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação nesta tarde, Senhor. Eu glorifico o teu nome, o teu poder, a tua majestade. Eu te peço perdão, Pai, por todas as minhas falhas, por todas as coisas que eu fiz e que não te agrada. E te peço que o Senhor venha, Pai, com um bálsamo nos renovar todas as manhãs para que a gente seja pessoas melhores. Que a gente possa arrancar da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, todo o ato, pensamento e ação pecaminosa. E que o Senhor venha crescer através de nós e em nós. Obrigada, Pai, por essa tarde da quarta-feira. Obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui conectados e pelos que vão assistir depois essa live. Que o Senhor venha nos conduzir na tua vontade. Que o Senhor abra o céu da glória, da revelação, para que a gente não viva mais enganados e não viva mais olhando para as coisas do mundo, mas olhe para ti. Obrigada, Senhor Jesus, por esse dia. Eu te agradeço e te glorifico. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, quando a vergonha tenta roubar a identidade de um filho de Deus, já vamos começar abrindo a Bíblia em 2 Samuel 9:7. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então, existem pessoas que não perderam apenas oportunidades, perderam a consciência de quem elas são. Então, eu creio em mim que eu e você, muitas vezes, a gente perdeu a consciência de quem nós somos. A gente, muitas vezes, não tem consciência de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos como filhos, de quem nós somos como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A vergonha é um dos maiores ladrões do destino profético de alguém. Ela não rouba apenas bens, ela rouba identidade, rouba voz, rouba coragem, rouba os nossos sonhos, rouba a visão de alguém que deveria ter de si mesmo. Há pessoas que nasceram para reinar, mas vivem escondidas emocionalmente. Nasceram em linhagem de promessa, mas vivem como mendigos espirituais. Quantas e quantas pessoas não vivem como mendigos? Eu já vivi como uma mendiga. E é exatamente isso que vemos na história de Mefibosete, um homem que nasceu príncipe, mas se enxergava como um cachorro morto. Então, Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas, ele pertencia à linhagem real. Ele nasceu carregando um destino de honra, mas um acidente mudou a sua história. Então, 2 Samuel 4:4 fala assim: Tinha Jonatas, filho de Saul, um filho aleijado dos pés. Sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O trauma entrou antes da maturidade. A gente sofre muitos traumas na nossa infância, que muitas vezes elas ficam ali a quase toda a nossa vida. E esse trauma fica ali antes da nossa maturidade. Foi o que aconteceu com Mefibosete e o que acontece nos nossos dias também. Na nossa vida. A dor entrou antes da identidade dele ser formada. Muitas pessoas elas foram derrubadas emocionalmente ainda na sua infância, por rejeição, por abandono, por violência, por palavras duras. Vocês já perceberam que essa semana eu estou falando muito disso, de rejeição, abandono, violência, traição. Palavras duras, ausência de amor e por ambientes tóxicos. E cresceram acreditando que são menores do que realmente são. Então,
Você hoje, você vive como uma pessoa que você realmente buscou se reconhecer quem você é em Cristo? Ou você continua acreditando que você é menor do que realmente você é? Porque a gente muitas vezes vive como exatamente Mefibosete. Ele nasceu numa família real. Ele era filho de um rei. Mas ele viveu como um cachorro morto. E se você sabe quem você é, se você conhece que você é filho de Deus, que você tem o DNA dele, que você é co-herdeiro com Cristo, co-herdeiro, você vai herdar as mesmas coisas que Cristo herdou. Você não vai herdar só uma coisa, você vai herdar aquilo que Cristo também herdou. Que você é filho, você tem o DNA de Deus. Nas suas veias corre o DNA dele, o sangue que veio dele, você é criação e filho. Mas você fica se achando muitas vezes menor do que você realmente é. Você não toma posse de que você é um príncipe e princesa do Senhor. De que você é da família real que existe no céu. Mas muitas vezes você fica acreditando que você é menor, que você não é capaz, que você é ali rejeitado, abandonado e que você tem que viver essa vida de cachorro morto que você está vivendo. Mefibosete foi levado para Lodebar, era a terra do esquecimento. Lodebar significa terra sem pasto, lugar sem palavra, lugar sem esperança, território estéril. Desculpa. E a gente, muitas vezes, a gente fica achando que porque a gente nasceu numa família toda destruída, ou porque a gente nasceu num lugar que não tem provisão, ou que a gente nasceu num lugar que é totalmente improvável, ou porque você está tendo uma vida improvável, você acha que você não é capaz de obter aquilo que você foi chamado para ser e para ter. Então, Lodebar era um lugar de esquecimento. Fisicamente, Mefibosete ele estava vivo, mas emocionalmente ele já tinha desistido de existir. Então, hoje, existem pessoas vivendo exatamente assim. Elas respiram, mas elas não vivem. Elas passam o dia delas que elas sorriem por fora, mas elas estão esquecidas por dentro. E os dias dela ficam dias que ela vive só por viver. Não vive olhando o propósito, o chamado, não vive entendendo de que você é filho de um rei maior do que todas as coisas. A paz do Senhor, irmão Zé, Deus abençoe. Muitas vezes você é uma pessoa, mande um abraço para Valéria. Você é uma pessoa que frequenta igrejas, mas ainda mora emocionalmente em Lodebar. Por quê? Porque você ouviu palavras bonitas, mas quando passa algumas horas, toda aquela fortaleza que você ouviu, aquilo vai embora, aquilo se esvaece. Por quê? Porque você sabe que você é filho de um rei. Você sabe que você é co-herdeiro com Cristo, que você é o irmão mais novo dele ou irmã mais nova. Mas você ainda vive por dentro, emocionalmente, como se você vivesse em Lodebar. Então, por isso que tem muitas pessoas que vão para a igreja, chega lá, recebe uma palavra, recebe poder, recebe autoridade, mas daqui a pouco você vê a mentalidade de novo de uma pessoa emocionalmente ferida, destruída e acabada. E porque vive num local que é extremamente escasso, você acha que você tem que ficar vivendo essa vida miserável. Isso aqui não é papo de prosperidade, não. Isso aqui é papo para você tomar posse de quem você é. A vergonha cria esconderijo na nossa alma. Então, o ladrão que rouba o nosso destino profético se chama vergonha. A vergonha faz alguém esquecer da sua origem. Faz você esquecer quem você é, para que você foi chamado. Faz você esquecer que você tem um chamado por Deus. E quanto mais perseguição, maior é o propósito que Deus tem para você. Quanto maior os pepinos que vêm para cima da sua vida, saiba que maior é o que Deus vai entregar na sua vida.
Então Mefibosete, ele era príncipe, mas quando Davi o chamou, ele respondeu: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? 2 Samuel 9:8. Então veja como ele se achava, um cão morto. Isso aqui não é palavra minha, é o que está na Bíblia. Então, muitas vezes a gente fica se achando exatamente como Mefibosete, um cão morto. Uma pessoa incapaz, por causa da vergonha. Uma pessoa que é a menor de todas. Nós somos menores no reino de Deus. Nós temos que estar como criança na presença dele. Mas quando eu vou para a vida, eu tenho que tomar minha posse e identidade como guerreira, filha, amiga. Eu tenho que levantar a minha cabeça e dizer: Senhor, se o Senhor me chamou para isso, eu vou botar aqui minha armadura, pegar a minha espada e vou me embora. Não é ficar vivendo como um cachorro morto, como Mefibosete se achava. Assim como você pensa em sua alma, assim você é, dizem Provérbios. Então, como é que você se vê hoje? Você se vê como Mefibosete ou você se vê como um guerreiro, filho e co-herdeiro com Cristo? Então, olha o nível da destruição interior. Muitas vezes a gente se autodestrói. Porque a gente se acha não capaz, porque a gente sofreu tanto, foi tanto problema, tanto pepino, traição, abandono, a gente se acha também que a gente é exatamente isso que a gente viveu. A gente fica se autodestruindo por dentro, é uma autodestruição interior. Sabe um dos pontos que a gente mais se autodestrói? Quando a gente se vitimiza. Você começou a se autodestruir por dentro. Porque você fica se vitimizando, você fica se achando o miserável, não capaz. Eu tô falando isso pra mim também. A gente fica muitas vezes, quando vai conversar com uma pessoa, a gente só fala no diminutivo, no mais, como se fosse o mais miserável da vida para as pessoas olhar para você. Como se você fosse realmente aquilo que você está achando dentro de você. Então veja como a gente se autodestrói por dentro. A gente se autodestrói com vitimismo, com vergonha. Porque eu não sou capaz, porque eu tenho vergonha de falar. Porque eu tenho vergonha de falar da palavra de Deus, porque eu tenho vergonha de ir ali. E muitas vezes entregar uma palavra que Deus está mandando você confrontar aquela pessoa no erro dela para que ela venha se enxergar e mudar de rota. Aí você se acha com vergonha, aí já começou a sua destruição interior. Então, Mefibosete, ele se achava como um cão morto e ele se declarava como com a boca dele. Ou seja, ele falava a própria maldição com a boca dele. Porque assim como eu penso, na minha alma, assim eu sou. E eu falo aquilo que está dentro de mim, que está no meu coração. Então, Mefibosete, ele tinha sangue real, mas uma mentalidade de uma pessoa rejeitada. E é isso que o inimigo tenta fazer, muitas vezes, com a nossa vida, na nossa mente. Fazer os filhos se comportarem como órfãos. A vergonha, ela distorce o nosso espelho da nossa alma, o espelho da nossa alma. Ela faz alguém se diminuir, se esconder, se sabotar, achar que não merece, acreditar que nunca será amado e viver presa a um passado que Jesus já arrancou de você. Mas você fica trazendo à tona, porque você acha que você tem que trazer à tona para você se vitimizar, para as pessoas olhar para você ficar se sentindo pena de si próprio, porque a gente fica se sentindo pena de si próprio, e fica se achando o coitado porque você sofreu, porque você foi abandonado, porque você foi traído. Então toma posse daquilo que Deus está te entregando, mas é você mesmo que não quer aceitar. Porque você fica se achando o menor, o vitimista. Você mesmo se sabota. E você não toma posse de quem o Senhor chamou você para ser. Então, o céu, ele nunca esqueceu de Mefibosete. Ele mesmo se esqueceu.
Então Deus não esquece de você. Você mesmo é que se permite ser esquecido. Com seu vitimismo, com a sua vergonha, com a sua autossabotagem. Enquanto Mefibosete estava escondido, o rei estava procurando por ele. Então, enquanto você fica aí se autossabotando, com vergonha, com vitimismo, Deus está olhando por você e chamando você para você tomar parte e posse de quem você é. Deixa eu falar para vocês aqui que eu nunca falei. Teve uma vez que eu estava passando por um processo de exatamente tomar posse de quem o Senhor me chamou para ser. E eu fui dormir, e antes de dormir eu disse assim: Senhor, quem eu sou para o Senhor no reino de Deus? Quem eu sou no mundo espiritual para o Senhor? Qual é o meu nome? O meu nome que a minha mãe escolheu é Heloísa, mas qual é o meu nome como filha, como a tua filha? E sabe o que o Senhor me falou? Eu fui dormir e o Senhor falou comigo em sonhos. Olá, Valéria, Deus abençoe. O Senhor falou assim: você é a minha filha do fogo. Eu acordei, eu disse: uau, eu sou a filha do fogo do Senhor. Você já se perguntou para Deus qual é o seu nome no mundo espiritual? Qual é o seu nome no reino dele como filha e como filho? Se você não perguntou, pergunte. Pai, qual é o meu nome? O que é que eu sou para o Senhor? Qual é o meu nome espiritual para o Senhor? O que é que eu represento para o teu reino? E ele vai te responder. Porque ele me respondeu, eu perguntei, mas eu perguntei assim, eu disse: acho que o Senhor vai me responder, não, mas eu vou perguntar. Então, antes de dormir, eu estava em um momento em que o Senhor me separou para me mostrar de que eu não sou vitimista, para eu não me autossabotar, para eu não me esconder, para eu não me diminuir. E para eu achar que eu não mereço e que eu nunca serei amada. Mas ele me separou para mostrar tudo o que eu sou e tudo que ele queria entregar. Foi quando eu disse: Pai, quem eu sou para o Senhor? Qual é o meu nome no teu reino? E foi quando ele falou: você é a minha filha do fogo. E eu acordei tão feliz que eu até notei ali no bloquinho de notas para eu lembrar quem eu sou. E a gente esquece de quem a gente é porque a gente fica vivendo se vitimizando. Então, quando você tomar posse de quem você é como filho co-herdeiro com Cristo, você vai dizer: Senhor, quem eu sou para o Senhor? O que é que eu represento para o teu reino? E Deus vai te responder. Para você tomar posse de quem você é e você não deixar que ninguém, nem que Satanás fique te acusando do seu passado que já passou, que já foi jogado no mar do esquecimento. Então, enquanto Mefibosete estava escondido, o rei estava procurando por ele. Segundo Samuel 9:1, fala o seguinte: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Isso é poderoso. Porque enquanto ela achava que havia sido esquecido, o palácio estava falando sobre ele. Então, enquanto você fica aí, muitas vezes, aí calado, achando que Deus não está lembrando de você, saiba que o reino de Deus está olhando para você. O reino celestial está olhando para você. E está vendo as coisas que você está fazendo, o que você está pensando, como você está vivendo. Como você muitas vezes está tomando posse de quem você é ou está esquecendo de quem você é. Talvez você ache que foi abandonado, mas Deus nunca perdeu o seu endereço. Você pode até mudar de casa, mas Ele sabe o seu endereço. Ele sabe onde te achar. O céu sabe exatamente onde você está agora. Mesmo em Lodebar, mesmo ferido, mesmo quebrado e mesmo sem força, Deus não consulta a sua dor para decidir o seu destino. Mefibosete, mesmo lá em Lodebar, ferido, quebrado e sem força, Deus não precisou consultar a dor dele para decidir o destino dele. Aleluia. Amém. Voltamos. Glória a Deus. Amém. Então, o nome Mefibosete significa destruidor da vergonha. É exatamente o contrário do que ele vivia. Então, olha a ironia espiritual nisso.
Aquele que nasceu para destruir a vergonha era aquele que vivia como uma pessoa que era abandonada, como uma pessoa que vivia ali sobre a vergonha, sobre o vitimismo, que vivia como um cachorro morto e que se deixou ser aprisionado por essa vergonha durante anos. Então isso revela algo forte aqui. Muitas vezes o inimigo ataca exatamente a área onde existe o seu chamado. Se Deus me falou em um sonho, quando eu fui dormir, perguntei a ele o que é que eu representava para ele, qual o meu nome no mundo espiritual, filha do fogo, saiba que exatamente Satanás vai tentar agir em cima disso. E Satanás, ele sabe quem você é no mundo espiritual. Você pode não saber, mas ele sabe. Por isso que ele vai bater tanto em certas áreas da sua vida para fazer você se achar que você é um cachorro morto, como Mefibosete achava. Então, aquele que nasceu para destruir a vergonha tinha o nome destruidor da vergonha, Mefibosete. Veja que coisa contraditória. Isso revela algo que muitas vezes o inimigo ataca exatamente a área onde existe o seu chamado. Se você nasceu para levantar pessoas, talvez você tenha sido atacado pela rejeição. Porque muitas vezes a gente é tão rejeitado. Você já se perguntou isso? Você acha que Deus não tem um propósito nisso? Porque Ele sabe que você foi chamado para levantar pessoas. Por isso que você foi tão rejeitado, tão atacado nas suas emoções. Você foi rejeitado, traído. Aí você acha que Deus não tem um propósito nisso? Deus não faz nada fora da linha, fora da curva. Se você nasceu para liderar, talvez tenha sido atacado pela insegurança. Se você é uma pessoa muito insegura. Se você é uma pessoa totalmente insegura nas suas emoções, nas suas ações, talvez você tenha sido chamado para liderar, porque Satanás ataca exatamente em cima de onde é o seu propósito. Então veja as áreas que você foi muito atacado. Oh Deus, obrigada por essa palavra. Tá descendo assim um manto do céu. Se você foi muito atacado, você é uma pessoa muito insegura, saiba e observe se o seu chamado não é para liderar pessoas, liderar ambientes. Se você nasceu para prosperar, talvez tenha sido ferido pela miséria emocional. A gente é muito miserável emocional. Na semana que vem, se o Senhor me permitir, eu quero trazer as filhas de Mamon. Cada dia eu quero falar sobre um tema, sobre um dia escassez, o outro avareza, o que significa cada coisa disso e como ele age na nossa vida. Para a gente entender como Satanás ataca a nossa vida exatamente porque a gente tem um propósito em cima de onde a gente é atacado. Então, se você é chamado para prosperar, talvez tenha sido ferido pela miséria emocional. Você é uma pessoa miserável emocionalmente. Satanás ataca o destino antes dele começar a florescer na sua vida. Não ache que os ataques que você está vivendo, que o tempo que você está vivendo, não é por acaso. Você está sendo atacado exatamente em cima do seu propósito. Então, se observe hoje, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa miserável emocionalmente, se você é uma pessoa muito avarenta, escassa, se você é uma pessoa que se sente se você foi muito rejeitada na sua infância, no seu meio, no seu ambiente, tudo isso tem a ver com o seu chamado, o seu propósito que Deus quer te entregar. Mas antes disso começar a florescer, a vir para fora, Satanás vai atacar exatamente nessas áreas. Porque ele sabe que é aí. Se ele conseguir parar você aí ou distrair você, o seu propósito e chamado vai ser atrasado. Amém? Então, Davi manda chamar Mefibosete. E isso representa Jesus chamando filhos feridos, oh aleluia, de volta para a mesa.
Davi aqui entra como uma figura de Cristo. Por quê? Davi manda chamar Mefibosete. Isso representa Jesus chamando os filhos feridos de volta para a mesa que é deles. Mefibosete não conquistou aquilo por mérito, mas foi graça. Eu estou me arrepiando todinha aqui com essa palavra. E graça significa receber aquilo que a dor dizia que você não poderia viver. Eu vou repetir para você. A graça significa que você vai receber aquilo que a dor que você sente diz que você nunca poderia viver. O rei restituiu identidade, honra, herança, posição e dignidade de Mefibosete. Ele voltou para a mesa de filho. E mesa fala de comunhão, mesa fala de pertencimento. Você é pertencente na mesa no reino de Deus, mas você esquece. Porque Satanás trabalha em cima exatamente de onde é o seu chamado, fazendo você esquecer de que o seu propósito talvez seja uma pessoa para liderar, para libertar, talvez seja uma pessoa próspera que veio para prosperar e ajudar no reino de Deus, ajudar famílias, órfãos, crianças. Mas quando os problemas vêm, quando Satanás ataca, aí faz você recuar e você achar que talvez não seja aquilo que Deus quer de você. Então Mefibosete, ele voltou para a mesa que era dele, como filho e herdeiro. A mesa fala de comunhão, pertencimento e afiliação. Afiliação não, filiação. Filiação, filho. Então, você tem uma filiação com o reino de Deus, porque você é filho dele. Isso significa ser filho, filiação. Não esqueça que você tem essa filiação. Amém? Voltamos de novo, em nome de Jesus. Então, o céu, ele não te chama pelo seu acidente, ele te chama pelo seu propósito. Você pode ter sido levado para Lodebar, mas não nasceu para morar lá. Ou você pode ter nascido em Lodebar, mas você não nasceu para morar no mesmo lugar que você nasceu. Então, existem muitos Mefibosetes hoje. Pessoas bonitas por fora e destruídas por dentro. Empresários que carregam medo dentro de si. Você pode ser um empresário, mas você muitas vezes deixa que o medo tome conta de você. Porque Deus sabe o propósito que ele tem com você e Satanás também sabe. Por isso que ele implementa medo dentro de você, para que você viva uma pessoa medrosa, com vergonha, se auto-vitimizando. Filhos que nunca se sentiram amados. Mulheres que perderam a autoestima, não tem estima mais para a vida, não tem estima mais para pegar a sua espada e ir embora para a guerra, para se levantar diante de toda a adversidade, traição, abandono. Homens emocionalmente quebrados. Homens que só na fala você já vê como ele está por dentro. Eu só externalizo aquilo que eu sou. Tem gente que coloca máscaras, mas essas máscaras não conseguem se manter por muito tempo. Porque uma hora o que você é por dentro, ela vem para fora. Pessoas escondidas através de performance. É muita performance bonita, mas como é que essas pessoas estão por dentro? É tantas falas bonitas, é tanta performance, é tanta coisa bonita mostrada, mas por dentro são pessoas que não são exatamente aquilo que elas falam. E uma hora isso não se sustenta por muito tempo, uma hora isso desmorona. Porque como eu falei para vocês no início dessa live, assim como eu penso em minha alma, assim eu sou. Assim como eu penso que eu sou, eu sou. Então, o que é que você está pensando sobre você hoje? Você é o quê? Você é um Mefibosete vivendo em Lodebar ou você é um Davi que entendeu quem é?
e que chama os filhos para a mesa de volta e que pergunta: Senhor, quem eu sou no teu reino? Eu sou isso, então vou tomar posse e vou para cima. Não vou deixar que essas adversidades me façam ser como um mendigo, como um cachorro morto, como um Mefibosete. Existe uma geração inteira que precisa sair da mentalidade de vergonha. Porque vergonha paralisa você, mas identidade gera movimento. Se você está se movimentando, indo para cima daquilo que está te afligindo, você entendeu a sua identidade. Mas se você está paralisando, a vergonha é que está tomando conta da sua vida. Então você não nasceu para viver como escravo emocional. A parte final dessa mensagem revela algo profundo aqui. Você empreenderá e prosperará porque assumirá sua identidade de filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro de todas as coisas. Romanos 8,17 diz: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo, não esqueça isso. Então, identidade de Deus é destino restaurado. O Pai já provê o destino, o Pai aponta o caminho. Se o Pai ele provê o teu destino, ele também vai apontar o teu caminho. É ele que aponta, é ele que provê. Filhos, eles não caminham apenas por lógica, eles caminham por confiança. Eita, tem um mosquito aqui. Filhos não caminham apenas por lógica, não é a lógica. Não é o que você vê, o que você faz. Os filhos, eles caminham por confiança. Você precisa avançar com fé, coragem, entusiasmo. As pessoas não têm entusiasmo para as coisas de Deus. Elas vão fazendo assim, mas são pessoas cabisbaixo, que até os ombros é assim para baixo. Falta entusiasmo, falta alegria, falta coragem. Falta entender que você é um filho do Senhor e que o Senhor te colocou numa posição que nem você quer tomar posse. Nem você quer tomar posse da posição que Deus te colocou. Aí você fica achando que não tem propósito, que não sabe, que não tem um chamado, que não tem propósito, mas Deus te coloca numa posição e é você mesmo que se tira dela. Com a sua mentalidade de escassez, de vergonha, de falta de entusiasmo, de coragem. De acordar e dizer: Senhor, muito obrigada, eu estou respirando. Eita, recebi uma bênção. A bênção de respirar, então isso quer dizer que o Senhor tem um propósito para mim hoje, no dia de hoje. Se eu estou viva é porque tem um propósito para mim hoje. Qual é o propósito? Senhor, me fala qual é o propósito que eu vou me embora. Aí você acorda cabisbaixo, os problemas ficam tomando conta. A falta de fé, de coragem. Fica cabisbaixo, fala assim como um mendigo, como um cachorro morto, como um Mefibosete. Fica falando assim como se é para as pessoas ter pena de você. Se levante, tome posse. Pega essa força que você nem tem agora, mas que Deus já te deu e diga: Senhor, muito obrigada por respirar. Estou respirando, ó. Coisa boa. Isso quer dizer que eu estou viva, que tem um propósito para mim hoje. Senhor, qual é esse propósito? E vai. Porque quem sabe quem é, não aceita mais viver escondido. Amém? Então existe um momento em que Deus invade Lodebar. Deus tem que invadir Lodebar muitas vezes para tirar você dali. Porque você mesmo se coloca no esquecimento, na vergonha, no cabisbaixo, na falta de fé. Aí os problemas que eram do tamanho de um grão de feijão acaba se tornando o tamanho de uma melancia, porque você deixa ela crescer em cima de você. Existe um dia em que o rei manda chamar aquilo que a dor tentou esconder você. Talvez disseram para você: você não vai conseguir, você nunca vai mudar, você não vai sair dessa situação. Como é que eu vou sair disso? Você nasceu para sofrer, você nasceu para viver nesse lugar que você nasceu.
Mas o céu, ele discorda de tudo aquilo que você pensa e fala. Porque a vergonha, ela diz assim, fica escondido. E isso quem diz é a vergonha. A vergonha diz, você perdeu tudo. Mas Deus diz, eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. E que você acha que você teve alguma coisa, eu vou restituir 100 vezes mais para você ver o que eu faço na sua vida e quem eu sou para você. A vergonha diz muitas vezes, você foi um acidente. Você vê esse mundo aqui através de um acidente, mas Deus diz, você é filho. Você é filha. A vergonha pode dizer, você perdeu tudo, mas Deus diz, eu vou te restituir tudo. 100 vezes mais para você ver o que eu sou para você e quem eu sou na sua vida. E quando um filho entende a sua identidade, o inferno perde o direito de definir a sua vida. Então, o inferno hoje perde o direito de definir quem você é. Porque Deus te lembra hoje que você é um filho que foi criado para vencer, para avançar. Então, busque saber quem você é em Deus. Hoje pergunte, Deus, quem eu sou para o Senhor? O que eu significo para o Senhor? Qual o meu nome no mundo espiritual? Porque a gente tem um nome. Cada um aqui tem um nome. Um nome que foi dado pelos nossos pais terrenos. Mas e para Deus? Você já se perguntou quem você é para Ele? O que você significa, o que você representa para Ele? Se você nunca perguntou, pergunte hoje, Ele vai te responder. E aí você vai tomar realmente posse do que muitos estão falando na internet, de que você é filho, você tem identidade, mas você nunca perguntou para Deus o que você significa para Ele. Aí hoje você pergunte, para você realmente saber o que você significa para Ele, e não ficar só de meras palavras minhas ou de outras pessoas, mas aquilo que Deus mesmo falou para você, e Ele vai responder. Amém? Então Mefibosete começou escondido, mas terminou sentado à mesa do rei. O nosso início difícil e muitas vezes desafiador não quer dizer que você vai terminar como essa situação começou. O fim da sua história não será decidida pela dor que você viveu ou está vivendo, mas pela voz que você escolhe ouvir. Então eu decido fechar as vozes externas que tentam me colocar para baixo e decido ouvir a voz de Deus. Por isso que o jejum é tão importante. Porque quando eu mato a minha carne, o meu espírito floresce, o meu espírito fica sensível e eu ouço a voz de Deus. Você não nasceu para a terra do esquecimento. Você não nasceu para viver aprisionado ao passado. Não nasceu para carregar vergonha. Você não nasceu para viver assim. Você nasceu para viver a identidade de filho, filha, herdeiro, co-herdeiro. E filhos voltam para a mesa. Quando eu entendo quem eu sou, eu sei que tem um lugar na mesa para mim. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração. Eu estou muito feliz com essas passagens bíblicas que o Senhor me permitiu falar. Eu estou muito feliz mesmo porque eu estou falando também para mim mesma. De que eu tenho lugar na mesa. De que eu sou uma filha do fogo. E você também tem um nome no mundo espiritual, no reino espiritual de Deus. Basta apenas você perguntar, Pai, qual é o meu nome no teu reino? O que eu represento para o Senhor? Você tem um nome no mundo espiritual. Só você ainda não sabe porque você não perguntou. Quando você perguntar, ele vai responder. Porque eu perguntei a ele numa noite em que eu estava passando por um processo muito doloroso. E eu perguntei, eu disse, Pai, o que é que eu significo para o Senhor? Qual o meu nome no mundo espiritual? E eu fui dormir. E o Senhor falou comigo em sonhos. E o Senhor disse, você é minha filha do fogo. E eu tomei posse disso. E eu sou a filha do fogo e acabou-se. Satanás fica tentando arrancar exatamente essa identidade de quem eu sou.
Mas aí eu lembro para ele, não venha não, porque eu sou filha do fogo. E onde eu chego, a glória dele tem que vir comigo, o fogo dele tem que vir comigo. Então você também tem uma identidade nele. Você também tem um nome espiritual nele. Então pergunte, que ele vai te dar. Ele vai falar para você. Você já tem. Você talvez não saiba. Amém? Então vamos fazer a oração para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, visita agora cada pessoa que se sente escondida em Lodebar emocionalmente. Cura as feridas profundas da alma. Quebra toda vergonha, rejeição, medo, trauma e sentimento de incapacidade. Arranca da mente toda mentira que tentou destruir a identidade dos teus filhos. Que cada pessoa volte a enxergar quem realmente é em ti. Levanta os que foram derrubados, restaura sonhos esquecidos. Devolva a honra roubada. Traz de volta a alegria, a fé e a esperança. Que haja uma restituição espiritual, emocional e até material. E que cada filho teu avance com coragem, assumindo sua posição à mesa do rei. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes com esse tema de hoje? Eu tô. Porque o Senhor me lembrou quem eu sou. E o Senhor, a partir de hoje, vai te falar para que você lembre quem você é. E você não esqueça. E você não viva mais cabisbaixo, com vergonha, se sentindo triste porque é problema demais. Os problemas não vêm para te matar. Ele vem exatamente para mostrar quem Deus entregou para você ser. O nome que Deus te entregou para você ser. Amém? Então, uma coisa que eu falei aqui mesmo, eu falei de Satanás. Cada vez que você se levantar contra mim, mais eu vou jejuar, orar, mais eu vou buscar pessoas que estão perdidas. Mais eu vou para cima. Enquanto mais você se levantar contra a minha vida, mais eu vou me levantar e tomar posse e vou para cima. Porque eu entendi que Satanás, ele quer muitas vezes nos oprimir para que a gente fique sentindo paralisado, para que a gente paralise. É isso que ele faz. Mas se você carrega o nome de Jesus, você sabe que o sangue dele te libertou, te comprou. E você sabe o nome que você tem no mundo espiritual, você perde esse medo e você diz, aqui não. Agora aqui o governo aqui é do Deus Altíssimo. É do grande eu sou. E quando os problemas vêm, você diz, isso aqui é para eu crescer. Isso aqui é para me amadurecer. Isso aqui é para me tomar posse do filho que eu sou. Amém? Um beijo no seu coração. Obrigada por você estar aqui. Aprendendo junto comigo, porque eu também estou aprendendo. E se você puder, quando eu finalizar aqui, eu queria que vocês comentassem nesses vídeos para que possa chegar em mais pessoas. Quanto mais comentários, mais as pessoas vão ver e as pessoas vai chegar em mais gente. E o desejo do meu coração hoje não é ter curtidas e likes, mas é que essas mensagens que o Senhor tem me dado cheguem em mais pessoas. Porque nós somos quase 8 bilhões de pessoas. E a maioria está ferida, vivendo em Lodebar, vivendo como miseráveis, feridos emocionalmente, cheios de prisões emocionais, tristes, não veem sentido na vida. E se teve jeito para mim, tem jeito também para essas pessoas. Se teve jeito para mim, que fui uma das maiores pecadoras que serviu ao reino das trevas, que servia grandiosamente ao reino das trevas, e teve jeito para mim, tem jeito também para essas pessoas. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.